Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, vamos ler Mateus capítulo 3. O tema é João Batista, a voz do que clama no deserto. Aproveite esse momento e compartilhe com seus amigos, com sua família. Estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada pela segunda vez. Se você não leu a Bíblia toda, aproveite e leia comigo ao vivo. Aqui é lendo e também explicando a Bíblia Sagrada. Vamos lá, minha gente. Voz do que clama no deserto é o tema de hoje. Mateus capítulo 3. Vamos para a nossa leitura de hoje. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Deixa eu só me organizar aqui e vamos nós. Mateus capítulo 3, versículo 1, diz assim: E naqueles dias apareceu João o Batista. Interessante aqui que fala João o Batista, ou seja, o batizador, pregando no deserto da Judéia. Ele não tinha catedral, ele não tinha templo, ele não tinha lugar apropriado para a pregação, nem seria recebido no templo, mas ele aqui aparece como um nazireu, como alguém consagrado ao Senhor, pregando no deserto. Pastor João Nery, se ele está pregando no deserto, então não vai quase ninguém, né? Não, o deserto está cheio para ouvir a mensagem de João Batista. E a mensagem é essa: e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado, este João Batista, é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Nós observamos que aqui em Mateus não tem detalhes de Isabel, que João Batista foi gerado primeiro, um pouquinho mais velho que o Senhor Jesus, meses. Isso está no Evangelho de Lucas. Aqui já entra direto no relato de que ele está pregando no deserto, né? E já mostra também que está se cumprindo a palavra de Isaías: preparai o caminho do Senhor. Lá no Evangelho de João, nós vimos que perguntaram para ele: quem és tu? És Elias? Ele disse: não. És o profeta, aquele profeta que Moisés disse que viria? Ele disse: não. E quem és? Ele respondeu, lá em João também: eu sou a voz do que clama no deserto. Então, João Batista é o cumprimento dessa profecia de Isaías. E este João tinha as suas vestes de pele de camelo e um cinto de couro e em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Ou seja, João era brabo. João era profeta do deserto. Se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Se vestia de pele de camelo. Crente João Batista, crente profeta, homem e mulher de Deus que já passou por tribulações, né, que já foi caluniado, que já sofreu, ele tem pele de camelo. Pode enfiar agulha, alfinete e punhal que não entra. É pele de camelo. As vestes de profeta é pele de camelo. E o alimento é gafanhoto e mel silvestre. Gafanhoto eu nunca comi não, mas mel é muito gostoso. Inclusive, daqui a pouco eu vou fazer um gargarejo aqui para a garganta. Tem um mel ali maravilhoso aqui. Perto de onde eu moro aqui tem um local que vende, muito bom. Vamos lá. Continuando aqui a leitura, versículo 5. Então ia ter com ele, olha, não era no deserto, pastor João? Tinha ar-condicionado? Não. Tinha cadeira para sentar? Não. Tinha catedral? Não. Então ia ter com ele Jerusalém,
e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Pensa aí. As multidões iam no deserto para escutar João Batista. Aí você deve pensar o seguinte, pastor João Neres, então a mensagem dele era maravilhosa, aquela mensagem assim, sabor de mel, não é isso? Uma mensagem prazerosa, é? Vamos ver como era a mensagem dele. Deixa eu ver aqui, deixa eu me organizar. Eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Antes de falar do estilo de João Batista, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O batismo de João Batista não é o mesmo batismo de Jesus, ok? Eram batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Deixa eu explicar um negócio aqui, vocês precisam saber. Quando Paulo chegou numa certa cidade, em Éfeso, tinha ali alguns discípulos que eram batizados somente no batismo de João. E Paulo perguntou, vocês são batizados em quê? Ele, só no batismo de João. Eles acharam, ele estava lá atrás, a mensagem não chegou completa para eles. E Paulo disse, não, vocês têm que batizar em nome de Jesus. O nome de Jesus é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E as pessoas pegam em alguns detalhes e inventam suas heresias. Alguns acham que o batismo é só em nome de Jesus. Não. O batismo que Atos fala em nome de Jesus é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, no modelo que Jesus ensinou. Então, o batismo de João para que era, pastor? Era para preparar o povo para receber o Messias. Era para preparar o povo para receber o Filho de Deus que estava chegando. Chamado de batismo de arrependimento, não é o mesmo batismo que nós praticamos, tá bom? Então fica bem claro, o batismo que nós praticamos já é completo, porque aí Jesus já executou a obra da salvação, Jesus já foi ao Calvário, já morreu, já ressuscitou. E agora nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que já veio consolidando, né, inaugurando a igreja. O batismo de João Batista era para recepcionar o Filho de Deus que estava chegando, receber o Messias que estava chegando em Israel. E o povo estava vindo de todos os lugares. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, esses aqui eram olheiros, vinham só ver o que estava acontecendo. Dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Opa, a mensagem de João Batista era dura? Era. O tema era raça de víboras, de segunda a sexta. Mas essa palavra é dirigida diretamente aos fariseus e aos saduceus. Aleluia. Observe que João Batista tem o mesmo estilo do Senhor Jesus. João Batista, ele está pregando para o povo, ele está só orientando, olha, vocês devem se arrepender. Mas quando chega o fariseu, ele engrossa o discurso, diz raça de víbora, porque o religioso fanático, ele é uma praga para o reino de Deus, porque ele fica arraigado em conceitos humanos, e assim eram os fariseus. Por isso, João Batista não mede as suas palavras e chama de raça de víbora. Que mensagem dura, né? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Não era assim que eles falavam para Jesus? Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não se iludam, né? É mensagem dura, mensagem profética é dura. Jeremias falou a mesma coisa. Não pense que o templo do Senhor vai livrar vocês. Templo do Senhor é este. Melhorai as vossas ações, disse Jeremias. E João Batista está no mesmo estilo profético. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ou seja, chegou o tempo de juízo. E eu, na verdade, João Batista, vos batizo com água para o arrependimento. Olha aí. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu,
cujas alparcas ou as sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. João Batista é o precursor do Messias, e aqui no capítulo 3, ele está anunciando que está chegando aí um que é mais poderoso do que eu. Ele não vai batizar com essa água aqui do Jordão, que por sinal nem é muito limpa. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Jesus separa quem é trigo, quem é pão, quem é bom, do que é mal, que deve ser queimado. Então veio Jesus da Galileia ter com João. Jesus não estava na Judéia, estava em Nazaré da Galileia. Desde o início do seu ministério, Jesus gostava mais de estar na Galileia, onde ele era muito bem recebido. E na Judéia, ele era geralmente só criticado. Veio Jesus da Galileia, lá das terras de Caná, da terra de Nazaré, ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Olha aí, João vai estranhar. Que é isso, mestre? Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço ser batizado por ti. Eu que preciso ser batizado por ti. Eita, Jesus, estou botando coisa aqui errada. Eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, então, vai dizer para ele, versículo 15, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele, João Batista, permitiu. Já que é assim, eu vou fazer. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, veja bem, o batismo de João Batista não é o mesmo batismo cristão. Até porque quando nós batizamos, o batismo cristão significa a morte do velho homem e o nascimento do novo homem. Jesus disse, olha, você vai me batizar apenas para que se cumpra, né, as escrituras, ó, convém cumprir toda a justiça, tá? Para que se cumpra toda a justiça. Eu estou aqui representando a humanidade, então você vai me batizar só para representar toda a justiça. Aí ele permitiu. Agora, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Se lhe abriram, ou seja, os céus se abriram por causa dele. Os céus se abrem quando Jesus está presente. Aleluia. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, sobre Jesus. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, João Batista estava num ritual lá, batizando pessoas normais, pregando contra os fariseus e saduceus, chamando de raça de víbora. De repente aparece ele, o próprio, o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Emanuel, o Deus conosco. João Batista o batiza apenas para cumprir a justiça, apenas para exemplo, e agora, de forma nunca vista, o Espírito Santo vem como pomba e a voz do Pai diz: esse é meu filho amado, em quem me compraz. Ou seja, João Batista veio só para apresentar, porque daqui para frente o mistério é com ele. Eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Essa Bíblia que você está vendo aí é a Bíblia do meu pai, Manuel Nery de Alencar. Essa que está abertinha, marcadinha aí. É a Bíblia do meu pai, Manuel Nery de Alencar, e leu toda de capa a capa. Esse foi o capítulo 3. Nós estamos nesse cronograma de leitura e nós lemos Mateus capítulo 3. Vamos continuar lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Jesus vai sair desse batismo e ele vai, no capítulo 4, não perca o capítulo 4, capítulo seguinte, porque ele vai para o deserto ser tentado pelo diabo. Quem leva Jesus para o deserto não é o diabo.
ele sai desse batismo aqui e é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. O capítulo 4 é muito bom, não perca. É lendo e explicando a Bíblia Sagrada todo dia, 9 da manhã, um capítulo, e às 17, um outro capítulo. Estou lendo 2 livros em paralelo, né? Sempre um livro de manhã e um livro às 17 horas. Senhor Deus, abençoe os teus filhos que dedicaram seu tempo para assistir esses 15 minutos de explicação da tua palavra. Abençoe a casa, a família, a empresa e o emprego de cada um dos teus filhos. Abençoe também o Brasil e abençoe Jerusalém, a cidade amada. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. E se você disse amém, compartilhe essa oração e essa live do João com mais alguém. A oração é mais tarde, né? As muitas lives me fazem delirar, mas se você disse amém, compartilhe a live do pastor João com mais alguém. Paz seja convosco.